Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloi Eloi Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O que é mística? A Igreja, ela se caracteriza por ter instituições que são de pesquisa. Então, a igreja ela é construída através desse estudo. É desejável que uma pessoa que está em liderança ela tenha uma formação em teologia. É desejável que haja filósofos dentro da igreja. Então, para eu fazer uma crítica a um conceito primeiro, é desejável que eu pesquise para saber o que significa exatamente aquelas palavras. Existem palavras que se tornaram muito nebulosas, né? Você ouve e você já tem uma ideia, mas a investigação histórica daquela palavra, quando ela é feita, ela clareia o significado. Uma dessas coisas é a mística. O que é a mística? Quando se fala misticismo, já logo de cara pensamos em duas coisas. De um lado, manifestações assim de uma espiritualidade que não é para a igreja, manifestações de uma espiritualidade perigosa, de um conhecimento que não é, que é um conhecimento oculto. Então a igreja ela fala misticismo, eu tô fora. O outro e a igreja o conhecimento da igreja é diferente do conhecimento desse misticismo que é oculto. O outro conceito que vem à mente quando se fala em misticismo é o irracional, que não é relacionado à razão. Como, por exemplo, você está no culto, de repente a pessoa dentro do culto começa a gritar, bater, derrubar os bancos e fala que é uma manifestação do Espírito Santo, então é uma manifestação estática, descontrolada, então é irracional. A pessoa não está se controlando racionalmente. Mas existe uma terceira dimensão do misticismo que é pouco conhecido da igreja. Justamente aliás, não o misticismo, a mística. Justamente a mística da igreja é o conceito menos conhecido pela igreja hoje. E é bastante estranho isso. Eu já vou dizer por que é estranho. É a mística da igreja que ela está em João da Cruz. Foi João da Cruz quem estabeleceu a mística na igreja. Ao lado de João da Cruz tem a grande Teresa de Ávila, que também possui uma obra monumental sobre espiritualidade. Temos Teresa de Lísio. Até onde eu tenho pesquisado, esses três são os principais livros para você começar a estudar sobre a mística cristã pura. Mas começando por João da Cruz, porque ele é um filósofo da mística. Ele não é apenas um teólogo da mística, ele é um filósofo da mística. E eu digo que é estranho porque se os filósofos ateus geralmente eles conhecem Teresa de Ávila, aqueles filósofos ateus que estudam religiões, eles conhecem Teresa de Ávila, o Mosteiro do Carmelo, ele é uma instituição. Então, não é algo tão
longe de ser conhecido. Mas, em geral, por exemplo, na igreja protestante, se falar de João da Cruz, fazer uma pesquisa, eu acredito que talvez 1% já ouviu falar de João da Cruz. Eu acho que ainda acho que é pouco, acho que menos de 1%. Entre 100 pessoas dentro de uma igreja protestante, se uma pessoa conhece João da Cruz entre 100, então entre 200, 2 pessoas. Entre 1000 pessoas, 10. Eu não acredito nisso, eu acredito que é ainda menos que isso. Isso é muito estranho, porque as pessoas sabem que existe uma dimensão da mística que está relacionada a um conhecimento que não é da igreja. Mas quando se fala e a questão do irracionalismo, que é o segundo conceito, e o terceiro conceito, que é o conceito da igreja, João da Cruz é considerado pela igreja o doutor místico. Existem pouquíssimos doutores da igreja. Existem muitos santos para a igreja, mas doutores existem muito poucos. João da Cruz, ele é considerado um místico da igreja. Então, esses são os 3 conceitos do que é a mística. E se você quiser ter um conhecimento mais aprofundado do que é a mística, você precisa estudar filosofia e história da filosofia. Precisa saber que o neoplatonismo é uma mística que, embora esteja na igreja, ele é diferente do que propõe a igreja. O neoplatonismo ele é proposto pela emanação do Uno e se iniciou com a escola hermética de Ammônio Sax. João da Cruz, ele não segue Plotino e Ammônio Sax. João da Cruz, ele propõe uma mística pura, que finalmente, ele filtra todos os conceitos em uma filosofia, ainda que ele não faça uma investigação do neoplatonismo. Mas intuitivamente ele alcança uma filosofia que estabelece distinções importantes que nos dirige a uma espiritualidade transcendentalista e não imanentista. Então esses são os 3 conceitos. Para a igreja, o mais interessante é a mística pura. É a mística que poucos conhecem. É a mística que poucos conhecem dentro da igreja, né? Historiadores, filósofos que fazem muita pesquisa, eles conhecem Teresa de Ávila, por exemplo. Mas um cristão protestante médio não conhece João da Cruz. Nunca ouviu falar. Então, é importante, porque quando se fala em mística, as pessoas não têm muita noção do que é. Essa aula é para ter uma noção mais clara.